ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite clamando pelos sepulcros ou pelos montes, e pelos sepulcros ferindo-se com pedras. Está dando aqui um soco, o som, por favor. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Senhor nosso Deus, abençoa-nos na ministração da palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se quisermos saber o que o inimigo faz na vida de uma pessoa, em uma família, com o pai, com a mãe, com o jovem, o relato desse episódio é altamente instrutivo. Jesus se depara com um homem dominado por demônios, que morava num sepulcro, portanto, separado do convívio familiar, e Jesus o alcança, transforma sua vida e faz dele um missionário. Se você prestou atenção, é a história de uma pessoa degradada,
Não é uma parábola com figuras fictícias, mas é um relato com pessoas reais. Não temos o nome deste homem, não sabemos sobre a sua família, apenas sabemos que ele possuía uma família, porque Jesus disse: volta para a tua casa. Um homem que, dominado por uma legião de demônios, e a legião romana, constituída de 6.000 soldados, era temida por sua brutalidade, por sua violência, em chegar em uma cidade e matar, e aprisionar, e levar pessoas escravizadas. 6.000 soldados compunham uma legião romana, e o texto nos diz que este homem estava dominado por uma legião de demônios. Portanto, cerca de 6.000 demônios que atuavam na mente deste homem, gerando nele autodestruição, porque diz o texto que ele andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras, está no versículo 5. Portanto, alguém sem perspectiva, sem esperança, até que o Senhor Jesus chega e tudo muda. A história desse homem pode ser dividida entre antes e depois do encontro com Jesus. Antes de Jesus, um homem alienado, tomado de uma força sobre-humana, uma força demoníaca, preso com grilhões, e ele estilhaçava os grilhões, ninguém podia contê-lo, morando no cemitério, e a ideia aqui do cemitério são grutas, morando numa gruta, morando numa caverna que abrigava corpos, e Jesus chega na vida deste homem, e a sua história muda. E antes de destacar do texto algumas lições acerca do desafio missionário, eu leio esse texto e ele me traz muita esperança. Esperança quando nós trabalhamos, por exemplo, com famílias, e é certo que um dos alvos prediletos do inimigo tem sido as famílias. Ele é incansável de reproduzir dentro do lar o que fez na vida desse homem: briga, violência, agressão. Quantas pessoas que têm sido agredidas e feridas dentro da alma, conflitos gerados dentro do lar, e a mente por trás de tudo isto é a mente satânica. E quando eu leio esse texto, ele me dá uma grande inspiração. A inspiração de saber que, não obstante o estado de degradação de uma pessoa, de uma família, quando Jesus chega, a história muda. Temos visto isto aqui nesta congregação. Não estamos teorizando. Não é algo hipotético, não é algo imaginário. Quando Jesus chega, a história muda. Por isso, nós nos sentimos tremendamente motivados em pregar o Evangelho, encorajar a visão celular, fazendo com que cada célula seja uma agência de pregação do Evangelho, indo onde as pessoas estão e tendo o privilégio de alcançá-las para Cristo.
Jesus chega e a história desse homem muda. Eu quero olhar esse texto, depois desta não pequena introdução, numa perspectiva missionária. Quero dizer para os irmãos que missões fazem parte, estão no coração de Deus. Eu estou pedindo direção ao Senhor para que no ano que vem nós tenhamos uma extraordinário congresso missionário. Pensarmos missões mundiais, missões nacionais, missões urbanas, missões com moradores de rua, missões com drogados, missões com homossexuais, missões com prostitutas, missões com as tribos urbanas, porque as possibilidades missionárias são inimagináveis. Eu ouvia, não faz muito tempo, o relato de uma mulher, membro de uma igreja em São Paulo, e eu achei muito interessante, eu não tinha pensado nessa perspectiva missionária. Ela se sentiu chamada a apoiar o trabalho com os albinos na África. É algo tão específico, eu não sei se você sabe, mas os albinos na África, muitos deles são sacrificados, porque por sua condição de serem albinos, alguns entendem que o corpo, os órgãos destas pessoas trazem algum tipo de benefício. E olha que coisa interessante. Ela se sentiu chamada em apoiar o trabalho missionário com albinos. Que coisa, né? Ou seja, as possibilidades missionárias são inimagináveis para quem quer fazer alguma coisa. Missões entre universitários, missões através das redes sociais. Eu quero mesmo desafiar os adolescentes e jovens que aqui estão, que vejam nas redes sociais uma extraordinária oportunidade de evangelização. E não transformem as redes sociais para a divulgação de caras e bicos, de fotos sem sentido, de quem faz bico, faz pose e joga na internet. Mas transformar esta ferramenta que veio para ficar numa extraordinária oportunidade de evangelização. Pode estar certo. 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, 1000 pessoas podem ter acesso àquela mensagem e muitos não vão ligar, mas você tem chance de alcançar pelo menos uma pessoa. Compreende? Se transformarmos as redes sociais em oportunidade missionária. Então eu estou considerando, querendo Deus, no ano que vem, trabalharmos aqui missões em várias perspectivas. Várias perspectivas, e elas são inúmeras. As possibilidades são gigantescas. E mais, nós estamos num tempo, senhoras e senhores, de muita fome da palavra de Deus. Ontem eu dizia aqui, eu acho que foi ontem, essa semana eu fui a um mercado municipal, levar um objeto para ser reparado. Tinha uma senhora ali perto de mim, também aguardando atendimento. Quando alguém passou, falou assim: ô pastor, e eu respondi, e ela do meu lado disse: o senhor é pastor? Em menos de 30 minutos, eu soube o nome dela, eu soube que ela tem um neto, eu soube que o neto está preso,
e que ela está muito angustiada com o neto preso. Em menos de 30 segundos, ela abriu a sua história. Você sabe por quê? Porque há uma fome de coisas de Deus maior do que você possa imaginar. Maior do que você possa imaginar. E eu quero então focar por alguns minutos nesse momento em que esse homem é restaurado. Você viu que ele estava encharcado de demônios. Depois do encontro com Jesus, o homem se mostra íntegro. O homem se mostra transformado. No verso 15, diz que as pessoas que saíram da cidade viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Não era mais homem alienado, agora era um homem centrado. Não era mais homem confuso, mas um homem consciente. E Jesus então ouve dele o pedido para que pudesse estar com ele, e Jesus confia a ele uma missão. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero lhe convidar a ver esse texto como um chamado missionário, que brota imediatamente após uma conversão. O texto começa com o homem endemoniado e termina com o homem missionário. Começa com o homem morando num cemitério e agora termina com o homem devolvido à sua casa com uma missão. Volta para os teus e conta o que é que Deus fez na sua vida. Há pelo menos 4 considerações que eu quero extrair dos versos 19 e 20 sobre este tema. Um extraordinário desafio missionário. Primeira consideração: a obra missionária é feita com obediência. Observe o que é que Jesus diz para esse homem no verso 18. Vai para a tua casa. Não é um pedido. Não é uma possibilidade. Mas uma ordem. Vai para a tua casa, diz o verso de número 19. E o versículo de número 20 já oferece a resposta desse homem. O que é que diz aí? Então, ele foi. Jesus mandou e ele obedeceu. A obra missionária, ela pressupõe a disposição de obedecer. Mateus capítulo 28 nos apresenta o Senhor Jesus Cristo ressurreto, tendo nas mãos e pés e na sua fronte as cicatrizes que ele levou para a eternidade e que um dia nós haveremos de contemplar, as marcas que ele levou para a eternidade, marcas irreversíveis. E ele se apresenta vivo, convoca os seus discípulos e diz assim: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, autoridade ilustrada com o fato de ter vencido o maior verdugo, que era a morte. Ele disse para os seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Meus irmãos, senhoras e senhores, se nós estamos hoje aqui, é porque alguém no passado obedeceu a esta ordem.
alguém que falou para alguém, que falou para alguém, que falou para alguém, falou para alguém, e eu posso me estender nessa sequência até que falou para alguém, que falou para você e falou para mim. Alguém que obedeceu e falou para outro. Então a obra missionária é fruto de obediência. E o meu desejo nessa noite, nessa palavra que tem um foco maior voltado para a igreja, desafiando-nos na direção de entendermos que a ordem foi dada e compete a nós obedecê-la. Meus irmãos, se nós entendermos bem isto, que a ordem foi dada e compete a nós obedecê-la, na nossa realidade social, nem todo mundo é chamado para ir para a Europa, como os nossos irmãos, pastor Fábio e Natália, pastor Cícero e Vera, os primeiros na Itália e os outros na Espanha, não. Ou a nossa irmã que atuou por um tempo na China. O desafio missionário é para cada um na sua realidade. Você precisa entender e transformar a sua realidade social no seu campo missionário. Compreende? Então, a obra missionária é feita com obediência. Essa é a primeira verdade que eu extraio do texto. Segundo lugar, eu aprendo no texto que o nosso primeiro campo missionário é a família. Jesus disse assim: vai para a tua casa, para os teus. Às vezes, é mais fácil pregar aos de fora do que aos de dentro. Mas o primeiro campo missionário de todos nós é a nossa casa. É o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Aqueles que nos viram destruídos. Eu acho fantástica essa ordem tão específica de Jesus. Volta para a tua casa. Sabe por quê? Primeiro, porque a família era o primeiro campo missionário. Segundo, porque a família é aquela que sofre mais com os nossos equívocos, com os nossos desencontros, com os nossos desacertos. E não é nada fácil falar para a família. Não é verdade? Falar para aquele familiar que espera o primeiro erro seu para dizer assim: mas você não é crente. Quem é que já viveu isso? Bem alto, levante sua mão. Que olha para a sua vida com uma lupa. Não é verdade? Que está observando qualquer deslize inerente à sua humanidade. E logo vem: mas você não é crente? Mas é ali que é o nosso primeiro campo missionário. E essa é a segunda verdade que eu quero extrair desse texto, nessa breve reflexão. Estão comigo até aqui? Primeiro, uma ordem. Segundo, a família. O marido que se converte, ele tem o dever de orar insistentemente para que a sua esposa se converta, para que os seus filhos se convertam. Deve fazer disso a sua luta silenciosa, a sua luta incansável, a sua luta em todos os momentos. Fazer dessa sua luta que o leva a colocar o seu pedido ali naquela urna.
que deve fazê-lo a compartilhar com pessoas. Orem por mim, orem pelo meu filho, eu quero vê-lo convertido, porque entendeu que o seu campo missionário é a sua casa. Mas há uma terceira verdade que eu quero extrair desse texto. Que a pregação missionária de maior impacto, sabe qual é? É o testemunho pessoal. Olha o que diz o texto. Vai para a tua casa, para os teus. E o que é que Jesus disse para esse homem? E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Pensa nessa situação. Não sabemos o tempo que este homem estava separado da sua família. Não tinha condições de conviver com a família. Imagina, encharcado de demônios, falando sozinho, clamando pelos montes. Na verdade, clamando aqui, a ideia de alguém que ficava chorando, falando sozinho, bradando, morando no cemitério. Imagine que situação assustadora, pavorosa. Sem se cuidar, se ferindo com pedras, não tinha condições de convivência. Assim ele estava, e agora volta para casa. Imagina a alegria dessa volta. Imagine a alegria dessa volta. Há uns anos atrás, eu assisti na televisão a cena de um menino que foi sequestrado. Eu imagino, não vou dizer que eu imagino, mas eu penso que a situação de ter uma pessoa sequestrada deve ser uma das piores situações, sobretudo uma criança. E aquele menino foi sequestrado, pavor da família, se a criança estaria viva ou morta, os sequestradores naquela tortura psicológica, aquela coisa animalesca, até que a polícia conseguiu identificar o local do cativeiro e resgatar a criança. A família foi avisada, foram tomados de um alívio tão grande, de emoção, de lágrimas. E aquele bairro todo, fato verídico, aquele bairro todo se reuniu, aguardando a chegada do menino. Eu vi aquela cena, eu me emocionei. Estavam ali os avós, estavam ali os pais, o carro da polícia chega, o policial sai com o menino e entrega o menino nos braços da sua família. Um misto de sorriso e lágrimas e muito beijo e muito abraço e todo mundo chorando porque o menino foi encontrado. Eu imagino que a volta deste homem para casa deve ter sido algo assim. Volta para a tua casa. E Jesus deu a ele a sua base de pregação, testemunho pessoal. Você não precisa conhecer a Bíblia para testemunhar. Você não precisa conhecer teologia para testemunhar. Você sabe qual é a autoridade desta pregação na forma do testemunho? É como aquela do homem cego em João capítulo 9, que foi curado, cego de nascença, e as pessoas inquiriam dele, como é que pode você ter sido curado, tentando que ele desse alguma argumentação teológica que explicasse o seu milagre, e ele o resumiu da seguinte forma: eu era cego e agora vejo, ponto final. A força do testemunho pessoal. A obra missionária, então, ela tem essa base. Se você tem um mês de convertido, você já tem condições
de falar para outras pessoas. O que falar? Eu era cego e agora vejo. Eu era perdido e agora estou salvo. Eu não tinha sentido na minha vida e agora eu o tenho. Eu experimentava um vazio gigantesco dentro do meu coração e agora eu encontro satisfação sem fim. Eu não tinha paz, agora eu a tenho. E olha para mim, o testemunho pessoal tem uma força que você não pode imaginar. Então, a pregação missionária de maior impacto é o testemunho pessoal. É dizer aos outros o que Jesus fez por nós e em nós. E quem nasceu de novo já está comissionado para pregar a mensagem. Você já ouviu a minha história de conversão e eu não me canso de repeti-la, sempre com emoção. Converti-me aos 17 anos, naquela época em vigência o movimento hippie, e eu era um deles, e às vezes quando eu conto isso, alguns olham assim com olhar de surpresa, doidão, malucão, esquisitão. Fui alcançado pelo Evangelho num sábado, numa reunião de jovens, com muito preconceito de crente, zombava dos crentes, eu os achava ridículos, eu tinha uma visão de crente como uma figura extraterrestre, se bem que alguns até parecem. Naquela noite o Evangelho entrou no meu coração. E era muito interessante, hoje eu me lembro, eu acho até engraçado, porque eu ia para a escola, um cabelão Black Power, um óculos pequenininho, escuro, uma mochila, uma bolsa que eu mesmo fiz. Se eu disser para você essa loucura, você vai olhar assim, mas é verdade? É verdade. Mas eu não conhecia muito de Bíblia, mas todas as oportunidades que eu tinha entre os meus colegas, eu falava aquilo que tinha acontecido na minha vida. Jesus mudou meu coração. E começava a falar, pensa numa pessoa tímida, que começa a falar de Jesus com uma eloquência que não vem de mim mesmo, vem de Deus. Porque eu entendi que a pregação de maior impacto é o testemunho pessoal. Conta para os teus. Seus colegas de escola, que têm conflitos em casa, que vêm de lares desajustados, de pais que só vivem em conflito, em brigas, e que muitas vezes até considerando a possibilidade de acabarem com a própria vida, porque não suportam mais, e você tem a oportunidade de dizer para o seu colega, olha, Jesus mudou a minha vida. Eu lhe garanto uma coisa, essa mensagem é tão poderosa, que é capaz de entrar suavemente naquele coração e transformá-lo. Aliás, o evangelismo de maior eficácia não é aquele que é feito nas grandes conferências evangelísticas. É aquele que é feito através de relacionamento. É aquele pessoa que traz um parente, que traz um amigo do trabalho, que começa a observar a mudança de vida que aquela pessoa teve, que fica só espreitando e vendo, sim, mas aquela pessoa mudou. E os sinais dessa observação acontecem, por exemplo, quando esta pessoa que conheceu você antes do Evangelho e se aproxima
e diz assim: olha, eu estou passando por um problema tão sério, ora lá na sua igreja por mim. Quem é que já viveu isso? Ora lá por mim. Você sabe por que é que a pessoa faz isso? Porque está vendo mudança na sua vida. Isso é maravilhoso. Mas há uma quarta e última verdade que eu quero extrair do texto. Primeiro, a obra missionária é feita com obediência. Segundo, o primeiro campo missionário é a família. Terceiro, a pregação missionária de maior impacto é o testemunho pessoal. E quarto e último lugar, a maior confiança na eficácia da mensagem missionária é aquilo que Jesus disse para esse homem, que tem a ver com a misericórdia de Jesus. O texto diz assim, de um versículo nós estamos extraindo 4 verdades. Vai para a tua casa, uma ordem, para os teus, desafio da família. Anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, testemunho pessoal, e como teve misericórdia de ti. A maior confiança, portanto, de que essa mensagem é eficaz é a misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A palavra misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de 2 outras palavras. Compaixão ou miserê e cordis, coração. Miséria e coração, é quando o coração de uma pessoa se chega à condição de miséria da outra. Misericórdia é quando o meu coração é colocado na miséria do outro. É quando o meu coração se torna sensível à necessidade do outro. É quando eu passo a ter compaixão da realidade do outro. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém. Ser solidário e dizer, fez em mim, pode fazer em você. Como teve misericórdia de ti. Não é a ação humana que transforma, mas é a misericórdia de Deus através do instrumento humano. Você é chamado para ser instrumento. Se você entender bem a palavra que estamos compartilhando nessa noite, e sair daqui, mudando a sua cosmovisão de vida, ou seja, tirando-a dos seus próprios problemas, deixando de olhar para o seu próprio umbigo, para os seus pés, e se fizer aquilo que Jesus disse em João capítulo 4, quando ele resgata uma mulher que estava com uma situação familiar destruída, 5 maridos, num novo relacionamento, Jesus a transforma, e naquele contexto ele diz assim, levantai os vossos olhos, e vede os campos que estão brancos para a colheita. Se você entender isso, nesta semana você vai ter a oportunidade de ter alguém no seu caminho, quase que implorando para você falar uma palavra de Deus para ele. Isso é misericórdia. Meus irmãos, eu caminho para o fim, dizendo que o homem era endemoniado, agora é um missionário. O homem era um desajustado, agora um equilibrado.
Um homem que morava no cemitério, agora volta para casa, mora com a família. O homem que não tinha sanidade para falar aos outros, agora recebe um comissionamento do Senhor Jesus. Volta para a tua casa, conta, fala o que é que o Senhor fez por você. Eu quero conhecer esse homem na eternidade, porque eu não o imagino chegando em casa de forma modesta. Eu o imagino voltando para casa explodindo de alegria. O texto não diz, mas eu fico imaginando ele chegando em casa. Maria, sou eu, estou mudado. Aí eu fico imaginando Maria. O texto não diz, eu estou imaginando. Fico imaginando Maria. Será que é? Será que não é? Será que é o, deixa eu ver aqui o nome bem daquele termo, será que é o Isaías? Ou o Zacarias? Será que é o Abacuque? Será que é o Abdias? É ele mesmo, agora transformado por Jesus. Consegue imaginar? Chegando em casa com um sorriso nos lábios, dizendo: mulher, Jesus me salvou. Essa mensagem, irmãos, é confiada a cada um de nós. Você entendeu o que foi dito aqui? Ore a Deus para lhe ajudar a compreender qual é o seu campo missionário. Faça isso. Além de obedecermos à ordem do Senhor, você sabe que ter compreensão de missão ajuda na nossa vida espiritual? Você sabe por que é que há muitos crentes que têm uma vida espiritual, uma gangorra, inconstantes? Porque não tem consciência de missão. Quem tem consciência de missão encontra sentido para viver. Entende? Encontra motivo para orar. E o resultado é uma vida espiritual crescente, não sem lutas, mas as lutas não têm a capacidade de trazerem derrota, ao contrário, fazem com que a pessoa se torne mais firme, porque ela tem uma compreensão de missão. Até porque a vida é curta. A vida é curta. Vamos ficar em pé? Caminhando para o fim. Essa palavra é para você, irmão, irmã. Desafio, um extraordinário desafio missionário. Quantas possibilidades missionárias. Você já pensou alguém se despertando para uma missão de cuidado com pessoas enlutadas por conta da perda pelo Covid? Imagina, eu me sinto chamado para cuidar dessas pessoas, mandando uma mensagem, levando uma palavra. Imagine alguém se sentindo chamado para uma missão com famílias que têm pessoas envolvidas com drogas, porque a droga adoece a família toda. Às vezes se pensa no drogado, no viciado, naquele que tem drogadicção, que é o nome parece mais correto, mas é família. Eu me sinto chamado para trabalhar com pessoas, adolescentes, que estão se cortando, desenvolvendo uma mentalidade suicida, e não são poucos, que às vezes
cobrem os braços e a família nem sabe que a menina ou o menino está se cortando e começando a desenvolver um pensamento suicida. Pense em alguém se sentindo chamado e capacitado para trabalhar com esse tipo de pessoa. E aí, irmão, irmã, nós podemos abrir um leque inimaginável de possibilidades. Mas a questão é: onde estão os obreiros? A grande verdade é que nós, os crentes, estamos muito confortáveis. Vemos a uma igreja, participamos do louvor, que coisa maravilhosa ver que vocês estão ensaiando, pessoal do som, multimídia, os introdutores, que bom, tão confortável aqui, e ficamos tão acomodados. Eu vou orar a Deus para pedir que nós saímos daqui incomodados. Você pode até não dizer amém. Incomodados. E eu creio que o Senhor pode chamar aqui muitos, homens e mulheres, jovens e adultos, que vão assim ter aquela compreensão. Eu nunca tinha imaginado que eu pudesse, nessa situação, ser um missionário. Pessoas que lidam com esportistas, pessoas que lidam com esse pessoal que participa de jogos na internet, que são capazes de virar a noite, o dia, diante de um computador. Você já pensou que são pessoas que precisam de Jesus? Pessoas que se tornaram viciadas, há muitos viciados. Param a vida por causa do jogo virtual. Imagina tendo alguém orando, compartilhando. As oportunidades são muitas. Nós vamos orar. Essa palavra falou o seu coração? Falou, irmão? Eu não vou convidá-la para vir à frente em resposta a essa mensagem, mas eu quero orar por você. Curva a sua cabeça, por favor. Fala você com Deus. Apresenta a Ele a sua